Aí nós vamos, enfim, para a página 38. A forma da crista de certas galinhas é condicionada pela interação de pares de alelos, sim, tanto que tá ali na apostila rosa, ervilha, e simples, né, conforme a duplicidade de heterozigose desses alelos. Na interação gênica ocorre casos onde um par de alelos impede a expressão, e isso é chamado de epistasia, certo? Aquele que sofre efeito inibitório não é o epistático, é o hipostático. Na epistasia recessiva, o alelo epistático recessivo deve estar em dose simples. Não, senão ele seria dominante, né? Dose dupla sempre. Se a herança de uma característica for condicionada por 3 pares de alelos, tem 16 possibilidades genotípicas. Não, tem 32. É só fazer 2, né? Sobre o N lá. Aí, aqui. Variabilidade de acordo com o olho em humanos, ou pode ser os dominantes ou os recessivos. E conhece-se uma variação que, quando em homozigose, causa o albinismo. Qual a chance de um casal ter filhos com coloração normal? Então, esquece tudo isso aqui e se concentra só no albinismo. O albinismo é ezinho. Portanto, vocês têm que ver como que dá a combinação desses aqui. Isso aqui eu sei que 3/4 vão ser normais, que é o que eu quero, 75%. Quer dizer, é uma pergunta que parece que vai ser de uma absurdamente difícil cruzamento, mas eu tenho que focar no que ele está pedindo ali. Daí, na raça de cão, o alelo emisão é preto, o recessivo é marrom, o gene E deposita o pigmento e E impede, ou seja, o E, o alelo recessivo, é epistático. Aí eu tenho 2 cães, um de pelo preto heterozigoto para os 2 pares de genes, outro marrom, descendente de uma mãe amarela. Se a mãe é amarela, ela carrega o Ezinho. E aí eu faço cruzamento, combinando as possibilidades de gametas, e eu vejo que vai dar 1, 2, 3 pretos, 1, 2, 3 marrons e 2 amarelos. Aqui, em um caso de monohibridismo com dominância completa, espera-se que em cruzamentos entre heterozigotos as proporções sejam 1:2:1 e 3:1, certo? Em um cruzamento que tenha genes letais, as genotípicas e as fenotípicas vão ser iguais, né? Então, imagine lá, o dominante é o homozigoto, né? Em homozigose é letal. Então, genotipicamente você tem 2:1, fenotipicamente tem 2:1. Quando você tem essa proporção aqui, veja que a quantidade de dominantes é maior. Então, epistasia dominante, não recessiva. Número 1 que está certo. Esse aqui é interessante também. Tem 2 modelos para explicar o tom da pele. Ou usando 2 pares de alelos ou 3. Em ambos os modelos, o padrão de herança autossômico recessivo... Não. No primeiro modelo, a chance de um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro é de 6,25. Veja, você tem 1/9 de ser negro. Então, 6,25 tá bastante, né? Desculpa, 6,25 tá certo. É só calcular 1/9. No segundo, por que 1/9? Porque 9 vão ser heterozigotos, né? Ou homozigotos. Só que só quando for homozigoto para todos vai dar o negro. No segundo modelo, que daí tem 3 pares de alelos, a chance de um casal triplo heterozigoto ter um descendente branco, veja, vai ser 1/32, não vai dar 3,12 não. No primeiro modelo, a possibilidade de existirem 4 classes fenotípicas diferentes. 4 classes fenotípicas é quantitativo, então no primeiro modelo eu tenho 1, 2, 3, 4 alelos, certo? 4. Não, tá aqui. 4 alelos. Então, seria certo se fossem 5 classes fenotípicas, porque quando é quantitativo, eu conto a quantidade de alelos mais 1, que é o que dá certo aqui. Então, azão, ou azinho, ou azão, tanto faz. 2 alelos pro azão, mais 2 alelos pro bezão, mais 2 alelos pro C, 6, mais 1, 7. Na herança de padrão quantitativo, as condições ambientais têm pouca influência
Imagina, tem muita. O gráfico de distribuição tende a apresentar uma distribuição contínua de suas classes. Ele é o triângulo de Pascal, que vocês vão entender mais em matemática. Mas ele sempre vai fazer aquela crescente e decrescente. Uma espécie de arbusto tem tamanho entre 1,1 e 1,5 com 5 classes fenotípicas. Qual que é a quantidade de alelos? 4, ou seja, 2 pares. Sem contar o epistático. Aí, ó, quando um gene está em homozigose, provoca o nanismo, tá? Isso a gente tem que saber para uma das questões que não é agora, mas vamos lá. Então, a gente sabe que isso é uma herança quantitativa e a proporção fica sempre assim na herança quantitativa. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas da herança quantitativa. É o que basicamente dá, porque você vai contando com 2 pares de alelos, vai contando a quantidade de alelos mais 1 ou menos 1, né? Se você quer saber a classe, mais 1. Se você quer saber os alelos, menos 1. Então, ó, se na descendência do cruzamento entre 2 heterozigotos para todos os genes tiverem sido gerados 320 indivíduos, quantos serão de cada uma das alturas? Nossa, que português! 1/4 do cruzamento vai carregar o gene epistático. Podem fazer lá o cruzamento para vocês verem. Ou vai ser um dominante, um recessivo com ezinho, ezinho. Vamos colocar epistático, ezinho, ezinho. Então, desse 1/4, 320 dividido por 4, vai dar 80, né? Então, 80 vão ser os nanismos. Muito bem. 320 menos 80 dá 240. 240 dividido por 16, que são os que compõem a classe fenotípica, igual 15. 15 vezes 4, por que 4? Aqui, ó, 60. 60 vezes 6, por que 6? Aqui, ó, 90. E daí cai de novo, né? 60, 15. Só não vai ter o 80, porque o 80 faz parte daquele, sei lá, daquela fora da curva.